Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Quero meditar com você a respeito do tema A Expectativa do Grande Encontro. Existe uma promessa gloriosa na Bíblia que enche o coração do cristão de esperança e de expectativa. Que promessa é essa? É a promessa do retorno de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele descreve esse momento de forma bem vívida em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, no qual ele diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Imagina só que dia! Como será esse dia? Imagine também a cena, o som da trombeta de Deus, Jesus desce dos céus, os mortos em Cristo, ressuscitando primeiro, e com seus corpos glorificados, e em seguida, os que ficarmos vivos e crentes no Senhor, seremos transformados e arrebatados de forma bem súbita e poderosa para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Será, queridos, o encontro do noivo, Cristo Jesus, com a sua noiva, a sua amada igreja. Então, a partir desse momento, a promessa ela é clara, queridos. A promessa é clara, e assim estaremos sempre com o Senhor. Fim da separação, fim do pecado, queridos, fim da dor, fim das lágrimas, fim de todo o sofrimento nesse mundo, fim de toda a inconstância que nós vivemos nesse mundo, fim, querido, de toda a dificuldade que possamos viver nesse mundo. Então, acabou, a partir daí, acabou tudo. Todas essas coisas ruins, acabou, todas as mazelas ruins que nós vivemos nesse mundo, estaremos para sempre na presença daquele que nos amou, daquele que nos ama e se entregou por nós. Que consolo e que esperança, queridos, nós podemos encontrar nessa passagem. Paulo mesmo, ele conclui essa passagem dizendo, no verso 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ele diz isso, consolem uns aos outros com essas palavras de esperança a respeito da volta de Jesus, com essa expectativa. Então veja bem, queridos, essa expectativa do encontro, ela não deve ser apenas uma doutrina guardada na nossa mente. A expectativa da volta de Jesus não deve ser um ensinamento que deve ficar somente no nosso coração, mas uma esperança viva que deve moldar, queridos, o nosso presente, deve moldar o nosso modo de viver. Saber que Jesus ele pode voltar a qualquer momento deve nos motivar a, primeiramente, queridos, viver em santidade. Deve nos motivar a viver em santidade. Deve nos motivar a estar nos preparando todo dia para esse encontro. Encontrar o noivo com santidade, com pureza, com retidão. Em segundo lugar, a volta iminente de Jesus, querido, deve nos motivar a servir com urgência, aproveitando o tempo para compartilhar o Evangelho e fazer a obra de Deus. Compartilhar o Evangelho a todo momento, pregar o Evangelho em todo tempo, porque a qualquer momento ele pode voltar. Também, queridos, esse ensino sobre a volta de Jesus deve nos motivar a amar fervorosamente, valorizando os nossos irmãos em Cristo, com quem nós passaremos a eternidade. Também deve nos motivar a perseverar nas tribulações. Por quê? Porque nós sabemos que as aflições do presente não se comparam com a glória futura, queridos. E, em quinto lugar, a volta de Jesus iminente deve nos motivar a desapegar do mundo, a desapegar das coisas desse mundo, vivendo como peregrinos e forasteiros nesse mundo, com os olhos fitos na pátria celestial. Você vive com essa expectativa, queridos, hoje? A iminente volta de Cristo é uma realidade que impacta as suas escolhas diárias. Você vive a partir dessa promessa que é um dos fundamentos do cristianismo, uma das doutrinas basilares do cristianismo a respeito da volta de Jesus. A sua vida é baseada nessa expectativa. Queridos, mantenha acesa a chama dessa bendita esperança, porque Jesus um dia ele vai voltar. E quando a gente olha para as Escrituras e olha para o mundo do jeito que ele está indo, a gente percebe que isso não vai demorar muito. Jesus ele pode voltar a qualquer momento. O encontro ele está próximo. Eu sempre compartilho isso com a minha comunidade de fé, com a igreja. Eu pergunto o seguinte: se você soubesse que Jesus, por um acaso, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas só para cunho de ilustração aqui, se você soubesse que Jesus fosse voltar amanhã, qual seria a sua atitude? Você
você ficaria feliz, alegre, dizer: Senhor, graças a Deus que o Senhor vai voltar amanhã, graças a Deus que Jesus vai voltar amanhã, toda dor, todo sofrimento? Ou você ficaria triste e você diria: Senhor, ainda não volte ainda, porque eu ainda tenho faculdade para fazer, eu ainda quero aproveitar as coisas desse mundo, ainda quero casar, ainda quero ter filhos, eu quero aproveitar todo o dinheiro que eu guardei, eu quero viajar o mundo, eu quero ainda fazer muita coisa. Senhor, não volta ainda, espera mais um pouco. Qual seria, querida, a sua atitude? Qual seria a sua atitude? A atitude correta é de alegria em esperar o Senhor Jesus com alegria, entendendo que nós vivemos esse mundo como peregrinos e forasteiros, porque nós não somos daqui. O crente, nascido de novo, nascido do alto, ele não é daqui. E ele precisa aguardar com grande expectativa o nosso amado e Salvador Jesus Cristo, que um dia vai voltar e breve vai voltar. Amém, queridos? Vamos orar. Pai bendito e glorioso, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por essa meditação. Nós oramos em nome de Jesus, entregando mais um dia, Senhor Deus, das nossas vidas em Tuas mãos. Entregando, Senhor Deus, os nossos projetos, os nossos planos, o nosso ser de maneira integral. Entregamos em Tuas mãos para que o Senhor trabalhe em nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Trabalhe em nossas famílias de acordo com a Tua vontade. E oramos, Pai, a partir desse texto, dessa meditação, pedindo que o Senhor nos ajude a olhar para o alto, nos ajuda a aguardar o Senhor, nos ajuda a crer e a confiar e a viver nesse mundo a partir da esperança da Tua volta, Deus, da realidade da Tua volta. Não se apegar nas coisas desse mundo, não se contaminar com as coisas desse mundo, esperando com expectativa a Tua volta,